Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a história de um outro menino da Bíblia, e é Samuel. Samuel, ele começou a servir o Senhor ainda menino também, ainda pequeno. E a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, ele era um menino, né? Ele foi pequenininho para o templo e ali ele ajudava o sacerdote Eli. E numa noite, enquanto ele dormia, ele ouviu alguém o chamando. Ele ouviu uma voz que o chamou à noite, Samuel. Ele se levantou rapidamente e foi até o quarto do sacerdote Eli. Ele perguntou: você me chamou, Eli? Eu estou aqui. E nesse tempo aqui, era um tempo onde Deus não estava mais falando. Eram raras as vezes que o Senhor falava. As visões também tinham cessado nesse tempo. Então, e Samuel, ouvindo essa voz, né, Eli mandou ele de volta para o quarto. Falou: não, Samuel, volta para o seu quarto, eu não te chamei. Mas Samuel ouve mais uma vez a voz o chamando: Samuel. Pensa que medo, você à noite no quarto e de repente chamando seu nome? Pois é, Samuel se levantou, voltou para o quarto do sacerdote Eli, e Eli disse: não, eu não te chamei, Samuel, volta para a cama. E Samuel ouviu outras vezes essa voz, né? Ficou confuso, ele ia para o quarto de Eli e Eli falava: não fui eu. E então, quando Samuel volta pela terceira vez para o quarto de Eli, ele fala assim: Samuel, olha só, faz o seguinte, quando você ouvir essa voz, você responde assim: fala, Senhor, eu estou te ouvindo. Então Eli, ele pensou que só poderia ser Deus quem estivesse falando com Samuel. E aí ele instrui Samuel a responder dessa forma. E Samuel obedeceu, né? E novamente ele ouviu o seu nome sendo chamado: Samuel. E aí ele respondeu: fala, Senhor, eu estou te ouvindo. E era Deus mesmo quem estava o chamando. E o Senhor falou ali com Samuel que ele faria coisas horríveis, que o povo veria coisas horríveis, feitos horríveis do Senhor ali, né? E principalmente Eli. O Senhor havia feito a promessa de castigar a casa de Eli e toda a família de Eli. Então, era isso que o Senhor queria falar com Samuel, né? Era um recado ali de que ele castigaria Eli e toda a sua casa, principalmente porque o Senhor havia repreendido os filhos de Eli por conta das coisas más. Eram homens perversos os filhos de Eli. E Eli, mesmo sabendo disso, ele foi conivente, ele não fez nada. A palavra de Deus diz que ele não repreendia seus filhos diante das coisas horríveis que eles faziam ali, profanando o templo do Senhor. Então Samuel, ele ficou preocupado, porque agora ele tinha uma mensagem do Senhor que dizia respeito a Eli e a sua casa. Eram coisas difíceis de se dizer, não eram boas notícias, eram más notícias, né? Mas ele tinha que obedecer a Deus. E agora, o que Samuel iria fazer, né? Tendo essas notícias. E ele escolheu não temer aos homens. Samuel preferiu temer a Deus, né? Mesmo sendo notícias ruins, ele trouxe para Eli aquilo que o Senhor havia falado com ele. E Eli acatou a vontade do Senhor. Eli, após ouvir, disse: seja feita a vontade do Senhor. Ele sabia, né, que o Senhor cumpriria juízo sobre a sua casa. E dessa forma Samuel foi crescendo, e Deus estava sempre com ele, e todas as palavras que Deus trazia para ele se cumpriam, iam se cumprindo. E dessa forma Samuel se tornou um grande profeta, né, um grande sacerdote do Senhor.
E ele foi um exemplo de fidelidade e de obediência ao Senhor. E Samuel começou a ouvir a voz de Deus, ele era ainda muito pequeno. E ele foi um menino especial desde a sua infância. Essa história de Samuel, ela deixa duas grandes marcas para a gente pensar. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é a importância da gente ouvir a voz do Senhor, da gente estar sensível à voz do Senhor. Você ouve a voz de Deus? Deus ainda fala, Ele fala com a gente através da sua palavra, principalmente. Você ouve a voz do Senhor? Você consegue discernir a voz do Senhor das outras muitas vozes que a gente ouve? Da nossa voz interior, da voz do nosso inimigo, da voz das pessoas. Você ouve a voz do Senhor? Segunda coisa para a gente pensar, Você tem obedecido a voz do Senhor a todo custo? Samuel aqui decidiu obedecer, mesmo diante de uma situação difícil de levar uma notícia ruim para Eli, ele obedeceu a voz do Senhor. Então ele ouviu e obedeceu a qualquer custo. Você tem obedecido a voz do Senhor a qualquer custo? Você teme mais a Deus ou aos homens? Que nós possamos pensar hoje nessa história de Samuel e ver onde que a gente se enquadra aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura, e por isso vou me alegrar.